Olá, eu me chamo Rafaela Ximenes, estou aqui para mais uma aula do projeto de estágio de ensino fundamental e hoje nós vamos para a aula de geografia, certo? Mais uma vez quero lembrar que como eu não consegui uma escola para estagiar, eu tenho que realizar uma série de 8 vídeos relacionados às disciplinas do ensino fundamental. E nós hoje estamos chegando ao 6º vídeo com a disciplina de geografia. E como eu não tenho escola, como eu falei, eu criei uma escola fictícia que se chama Educar para a Vida, e que tudo que eu estou fazendo, todas as aulas que eu estou ministrando e gravando aqui, são baseados nos quesitos dessa escola. Então, devo salientar que todos os paradidáticos, tudo é baseado nessa escola, certo? Claramente que é fictício, mas que dessa forma eu consigo dar um pouco mais de veracidade ao conteúdo que eu vou apresentando. Então, como eu falei, nós vamos para a aula de geografia, certo? Que poderia ser junto com a aula de história, mas foi decidido separar para que possamos ter mais liberdade e um pouco mais de tempo com as duas disciplinas, ok? E aí, a disciplina de hoje, como eu falei, é de geografia. O assunto que nós vamos estudar nessa disciplina geografia do Brasil, vai ser um geralzão sobre a geografia do Brasil, né? Vamos estudar alguns biomas, algumas coisas interessantes que o nosso país tem muita coisa interessante. Vamos aprender um pouco sobre a floresta amazônica, a verdadeira importância de se preservar a Amazônia, como a Amazônia é essencial para todos nós e acreditamos que futuramente as crianças de hoje possam cuidar melhor do que nós cuidamos e que os nossos ancestrais também cuidaram, certo? E aí vamos estudar os climas do Brasil. A gente sabe que o Brasil é bem diversificado, mas que tem um clima tropical, é considerado como tropical, embora na região sul consiga ter as estações um pouco mais definidas, como aqui no Nordeste, mas mesmo assim nós somos considerados tropicais, certo? E vamos aprender sobre as capitais do Brasil, quantas capitais o Brasil tem, junto com o Distrito Federal, certo? A duração da aula, como todas as outras, é de 2 horas, ok? E o cronograma da disciplina, como é que vai ser? Então, a disciplina vai ser ministrada de acordo com o que a escola passa, né? Todo o cronograma é de acordo com o que a escola passa. E isso fica bem legal de se dividir horários, dias e etc. E aí, as aulas de geografia vão acontecer todas as quintas-feiras, no horário AB. Os 2 primeiros horários antes do intervalo vai ser de geografia, certo? E neles nós vamos conseguir aprender muita coisa importante para que a gente consiga mudar um pouco o nosso planeta no geral, né? E aí, o objetivo geral dessa disciplina, o que é que a gente busca aprender com a geografia, né? Nós iremos aprender a geografia geral do Brasil, vamos passar assim um geralzão
sobre a geografia, certo, do nosso país, passando por pontos considerados. Então, eu separei esses 3 pontos, que são a floresta amazônica, os climas do Brasil e as capitais. Foi dado mais ênfase nesses 3 pontos, mas não que os outros não sejam, é claro, né? Mas é porque, no momento, exige que aprendamos esses conteúdos, certo? Direcionados oriundos da geografia. E aí aprenderemos sobre a flora da Amazônia, né? Como é importante a Amazônia para todo mundo, a Amazônia que é considerada o pulmão do mundo, né? Então, é uma floresta que ajuda o planeta a respirar e que ela está precisando da nossa ajuda. A gente tem que se mexer, a gente tem que trabalhar para preservar a Amazônia. Ela está gritando ajuda, certo? E aí as crianças vão poder aprender um pouco sobre isso. E quem sabe, desse pouco a gente consegue mudar muita coisa, tá bom? Porque trabalhando a criança dentro da sala de aula e a conscientização, ela dissemina isso para todo canto que ela vá. Então a gente acredita que seja uma chave de suma importância para a preservação do nosso ambiente, certo? Vamos aprender os climas, né? Como eu falei, o Brasil é um país classificado como tropical, embora bem mais para o sul, seja bem mais frio, tenha um outro clima, né, que já chega ali perto da Argentina e tal, mas nós somos sim classificados tropicais. Então nós vamos aprender um pouco sobre o clima no Brasil, os climas, né, na verdade. Também aprenderemos sobre as regiões, né? Entender o que pode acontecer de região para região e iremos observar, discutirmos as capitais do nosso país. Como nós vivemos num país e que somos tão parecidos e tão diferentes, até porque o Brasil foi colônia por muito tempo e uma colônia de vários locais. Muita gente de fora veio para cá contra a vontade e a favor de sua vontade, né? Teve um período também que eles, lá em Portugal, o cara estava preso, a pessoa estava presa e mandava para cá para cumprir a prisão aqui no Brasil, né? Então era tão bom vir pro Brasil que eles mandavam o preso vir para cá. A gente já sabe de onde certas pessoas vieram, né? Mas enfim, metodologias. As nossas aulas acontecerão todas as quintas-feiras no horário AB, de acordo com o cronograma da escola. Como eu já falei, tudo aqui é de acordo com o que a escola optar, com o que a escola disser, a Rafaela vai ser esse dia direcionado para a geografia. Então esse dia vai ser para a geografia, ok? Utilizaremos aulas de vídeos e apostilas anotadas. Como eu também já falei em outras aulas, todas as minhas aulas vão ter algum videozinho, algum vídeo explicativo, algum vídeo que vai captar um pouco mais de atenção dos alunos, porque a gente sabe que fica realmente falando é um pouco chato. E aí, pensando nesse propósito, nessa problemática, como já havia falado em outras aulas, vamos ter esse vídeo, certo? E aí levaremos de uma forma dinâmica os alunos para esse período de suma importância para a geografia. Gente, é muito importante conhecer a geografia.
às vezes as pessoas não levam em consideração, mas é de suma importância geografia, certo? E também trabalharemos com plantio de mudas para tentarmos construir uma área verde na escola. Como é esse plantio de mudas? Eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente, no material confeccionado, mas é isso mesmo. A proposta, a escola disponibiliza um local, tem um local aberto que tem algumas árvores, mas nós queremos plantar mais árvores para que aquilo seja um local de sombra, um local de frutos, né? Um local bem aconchegante e que o nosso ar naquele ambiente ali possa ser purificado, que é isso que as plantas fazem, né? Purificar o ar, certo? E aí vamos para material confeccionado. No material confeccionado, trabalharemos com aprendizado sobre a preservação do meio ambiente. Gente, é de suma importância preservar o ambiente. Foi por isso que eu disse que talvez nossas crianças de hoje cuidem melhor do planeta do que nós e do que os nossos antepassados. Por quê? Por que eu acho isso? Depois eu vou explicar direitinho. Porque nós, professores, nós estamos com um pensamento completamente diferente do que se pensava professores há 50 anos atrás, 30 anos atrás. Não vou generalizar, dizer que todos os professores pensavam assim, certo? Mas eu acho que esse negócio de politicamente correto tá chegando não só pra ser chato, como algumas pessoas chamam, dizem que é chato, mas para conscientizar muita gente, certo? Conscientizar de que a gente precisa lutar pelo nosso planeta, a gente precisa lutar pela nossa flora, pela nossa fauna, por todo o meio ambiente, certo? E é isso que a gente pretende passar para os alunos, que eles aprendam e que eles lutem por isso, porque tudo é deles, é a herança deles, que a gente tem para deixar é o nosso planeta, tá bom? E aí, como eu falei, aprenderemos a preservação do meio ambiente, conhecendo a nossa floresta amazônica e como são construídos seus biomas. Tudo isso nós vamos aprender em sala, certo? E vamos levar ele para campo, porque aí nós tiraremos um dia no mês para plantarmos as mudas que eu havia falado. E aí como é que vai ser esse plantio de muda? Vai ser tirado um dia no mês e antes disso, tipo, uma semana antes, vai ser comunicado aos pais e aos responsáveis que, se possível, eles levem no dia uma mudinha de planta. Uma planta que eles gostem, uma planta que a criança se identifica, de uma fruta, talvez, ou então de uma rosa, ou então simplesmente uma planta que faça sombra, né? E isso vai ser direcionado para os pais, sinalizado, na verdade, para os pais, para que no dia tal daquele mês, eles, se possível, levem as mudinhas, né, pra gente plantar, tá bom? E vamos para as atividades previstas. Então, vamos lá para as atividades previstas. O que vamos fazer, né? Vai ser apresentado o conteúdo, né? Passado em sala o conteúdo na parte teórica. Eu falarei para eles, né? Explicarei o conteúdo de acordo com a apostila e com o material adotado, certo? E novamente falando como as videoaulas e a interação, como eu já expliquei, da tecnologia com a disciplina, e isso eu acredito que ajuda muito na construção deles, né? Até porque hoje em dia o mundo está muito tecnológico, então eles precisam disso, certo? E as leituras seguidas do material adotado. Tudo.
vai ser de acordo com o material adotado pela escola. Apostila didático, vídeo, tudo é passado por eles e aprovado por eles. Até um livro que eu posso sugerir para que possamos estudar algum certo clima, ou então bioma. Tudo isso a escola sabe antes de passar para os alunos, né? Antes de dar a dica para as crianças. Até porque tem que ter aprovação, né? E aí vai ter atividade para a sala e atividade para casa também. Junto com aquele pensamento, aquele conceito de unificar mais a criança com seus responsáveis, com seus pais. E eu acho isso de suma importância. Pode ser que alguém diga que há enrolação, mas não há. Eu vejo que isso pode agregar um pouco mais de valor, de sentimento, etc. Ah, Rafaela, mas às vezes a criança faz um reforço. Pois é. É um risco, né, de ter uma criança numa atividade fora classe, tipo de um reforço, algo assim. Mas a intenção é de que aquela criança possa fazer aquela atividade junto com os pais ou como responsável, né, para tentar juntar um pouco mais de valor no âmbito familiar e tudo. Mas isso não acontece, realmente é lamentável, mas eu tenho que passar as atividades, certo? E aí os resultados esperados, o que é que a gente busca atingir com isso, né? Com toda essa questão de fazer o bem, que a geografia é praticamente fazer o bem. E aí os resultados esperados, esperamos que as nossas crianças possam ter responsabilidade maior com o meio ambiente e que ela seja uma geração que cuidará do nosso planeta, preservando a flora e a fauna tão rica, principalmente no nosso país. Eu falei, gente, o Brasil é rico demais, é muito rico. Então, é de suma importância que a gente preserve, que a gente não só plante uma planta para poder preservar o nosso ambiente, mas que possamos escolher, eu tô ficando rouca, possamos escolher representantes políticos que tenham interesse em cuidar, porque hoje talvez as crianças não lembrem, não saibam, mas futuramente elas vão saber que vai estar lá na história, a história serve para isso, do pior momento que a gente vem passando em relação à geografia, certo? Em relação à nossa flora, flora brasileira, nossa fauna também, que sofreu bastante, certo? Então, que isso sirva de lição. Quando essas crianças verem os vídeos aí no YouTube ou ler no livro, que elas possam se conscientizar que é importantíssimo cuidar do meio ambiente. E o meio ambiente é geografia, certo? E aí a descrição. As aulas acontecerão em salas de aula, com material físico e online, a apostila e os vidinhos. E os vídeos educacionais explicativos, como eu falei. Vai ter muita coisa legal. Muito. E aí a minha bibliografia vai estar aqui no material escrito. Depois a senhora copia e cola na sua barra de pesquisa e consegue encontrar todo o conteúdo que eu estou ministrando aqui. Tá bom? E agora nós vamos para a aula de fato, certo? Vamos aprender um pouco sobre geografia. Então, vamos lá começar a nossa aula. E o primeiro conteúdo hoje estudado, desculpa, é a geografia do Brasil. Vamos aprender um pouquinho sobre esse nosso planeta chamado Brasil. Porque é grande, viu? E aí, vamos lá. O Brasil tem uns aspectos como área, clima
hidrografia, relevo, vegetação, entre outros, certo? Localizado na América do Sul. Sua extensão, olha só, gente, a extensão do Brasil, como é grande. É mais de 8,5 milhões de hectares. Aliás, de quilômetros quadrados de extensão. É tão grande que eu não sei nem ler quantos quilômetros tem aqui. É tipo assim, milhão, 8 bilhões, 515 milhões, 759.009 quilômetros quadrados. É muito grande. O que nos faz ser o quinto maior país do mundo, né? O Brasil também é considerado um pouco populoso, porque apesar de ter 204 milhões 450.649 habitantes, é classificado como pouco populoso, levando à extensão que a gente tem muita terra. Não é à toa que tem países querendo tirar um pouquinho de terra da gente, né? Mas que não podemos deixar, tá? E aí, o Brasil, ele está dividido em 5 regiões, que são Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudeste, não, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, meu povo. São essas 5 regiões do nosso país, que tem 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, no total mesmo, nas bandeirinhas, nas estrelinhas da bandeira, são 27 estrelinhas, 26 estados, mais o Distrito Federal. São 27 estrelinhas, tá? E aí, com quem a gente faz fronteira, né? Um desses países que fazem fronteira com a gente é a Venezuela, que anda em crise já há alguns anos e que vem muito venezuelano de lá pra cá atrás de sobreviver, né? Ninguém quer morrer, e principalmente morrer à míngua. Então, a gente já ouviu muito nos jornais histórias de venezuelano passando a fronteira, né? Muitas das vezes correndo risco de levar tiro e essas coisas. Mas é o instinto de sobrevivência da pessoa. Então aí a Venezuela é um dos países que fazem fronteira com o Brasil, certo? Junto com a Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Gente, é muita fronteira para um país só, né? É por isso que muita coisa errada também entra no nosso país, porque é uma extensão muito grande e aí às vezes é pouco funcionário, ou então às vezes os funcionários se submetem a partir para o outro lado e aí vira um rebuliço todo e dá pi, certo? E gente, dentre esses países da América Latina e da América do Sul, na verdade da América do Sul, os únicos países que não fazem fronteira com o Brasil é o Chile e o Equador, que ficam um pouquinho mais para cima, e aí infelizmente eles não cruzam conosco. Mas que se fosse o Brasil fosse um pouquinho mais acima, era nosso também, certo? E outra curiosidade, dentre todos os países que existem na América do Sul, o Brasil é o único país que fala português. Os outros têm línguas espanhola, língua francesa, inglesa, né? E aí só o Brasil que fala português, porque no domínio da colonização brasileira vieram muitos países para cá, sim, de fato vieram, mas aí o Brasil
português, na verdade, conseguiu expulsar os holandeses, os franceses, que também estavam por aqui, e os espanhóis. E aí, para onde esse pessoal foram para ao redor do nosso país, né? E aí lá construindo outras pátrias e dando sua língua para aquela formação de colônia que depois se tornaria um país, né? O que temos hoje, certo? E isso é muito interessante, viu? Nós somos o único país na América do Sul que fala português, né? O que significa que temos que aprender muito português. Então vamos lá. O relevo do Brasil. Relevo brasileiro. Isso é bastante curioso também, certo? Porque é formado por principalmente por planaltos, certo? E depressões. Um exemplo. Mato Grosso do Sul. Planícies, pastos, né? Muito verde, descampado, como diz o Matuto aqui no Ceará, descampado. Já se eu não me engano, em Minas, já tem colinas. No Rio de Janeiro também, se eu não me engano, também tem um lado do rio que é colinas, que são montes e etc. E isso é uma variação muito grande. Fora isso, o Brasil tem outros biomas, tá? Tem outros relevos bem interessantes, que inclusive um deles fica aqui no Nordeste, que só tem aqui, não tem em outro canto do mundo, só tem aqui, certo? Que é a Caatinga, tá bom? E aí o Brasil, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, que possui as maiores bacias hidrográficas do mundo, certo? Não é pouco, é do mundo, certo? E aí eu vou mostrar bem rápido uma foto do relevo do nosso Brasil, relevo brasileiro. E aqui essa foto que eu vou mostrar para vocês é o Monte Roraima, que é um exemplo de planalto no Brasil, que é belíssimo, digamos de passagem, né? Olha só. Isso é um encanto, minha gente. Muito lindo a gente ver o pôr do sol, o nascer do sol, né? E aí os planaltos são áreas elevadas, certas e planas, que ocupam a maior parte do nosso território, cercado por 5 milhões de quilômetros quadrados, certo? São divididos em Planalto das Guianas, Planalto Brasileiro, Planalto Central, Planalto Meridional, Planalto Nordestino, olha só, a gente também tem serras e planaltos do leste e do sudoeste, Planalto do Maranhão e Piauí, Planalto dessecado do sudeste, escudo sul rio-grandense. Junto às depressões, são áreas mais baixas, aos planaltos, que ocupam cerca de 95% do território nacional, tá? E as principais depressões do nosso país são as depressões do norte e do sul amazônica. As principais planícies do Brasil, que se caracterizam pelas áreas planas quase sem variações de altitude, são Planície Amazônica, Planície do Pantanal e a Planície Litorânea, certo? E aí nós temos 12 regiões hidrográficas. É muita coisa, meu povo, é muita coisa. O nosso Brasil é um país, assim, fantástico, fantástico. Olha só, e mesmo com essa variação como é que eu posso dizer, com essas variações de planícies, de fauna, de tudo que nós temos,
o Brasil é um país que não sofre com problemas climáticos. O problema climático que eu digo é com vulcões, com tsunamis, com um outro bem, placas tectônicas se movendo, coisa que a gente vê muito na parte oriente do planeta, né? Daqui a lá tem notícias de que placas se movem e aí prédios caem. O Brasil não tem isso, embora tenhamos outros tipos de problemas, como no caso aqui no Nordeste, a seca, né? É um problema que em outros cantos talvez não tenha, mas que nós passamos por isso e não dá para ser bom em tudo, né? Alguma coisa tem que... Mas isso não quer dizer que o Brasil seja ruim, não quer dizer. Só em não termos tsunami, redemoinho, não é redemoinho, eu não lembrar o nome, eu digo. Não temos tsunamis, não temos vulcões em erupção. Em erupção que a gente sabe que tem vulcões aí que já destruíram cidades, né? É muito bom. É um país muito bom, certo? E aí, saindo um pouquinho da geografia geral do nosso país, a gente vai ver sobre os climas brasileiros, né? Quais os climas que nós temos aqui? Um é tropical, né? E o outro? O outro também muito conhecido é o semiárido. O outro que não é tão conhecido, que inclusive eu estou aprendendo agora também, que é o subtropical continental. Vamos aprender agora o que é isso, certo? E aí, assim, na maior parte do Brasil, o clima é quente. Como eu falei, nós somos considerados um país tropical, né? O que ocorre da sua localização entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Tudo isso influencia, né? Porque do Equador para baixo é quente, meu filho, pode ter certeza. Tirando aqui nossos vizinhos da Argentina, que já tá mais pertinho do frio da... Meu Deus, agora fugiu o nome do país do Polo Sul, né? Lá um pouco mais frio. E aí, apesar disso, existem 6 principais tipos de climas no Brasil, que é o equatorial, o tropical, como eu já falei, esses daqui eu vou repetir de novo, que é o equatorial, o tropical semiárido, o tropical de altitude, tropical litorâneo e subtropical. A vegetação do nosso país. No nosso país localiza a maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia, certo? Parte da floresta amazônica é o pulmão do mundo. Também encontra-se em 8 países da América do Sul. Quais são os 8 países? Alguém sabe? Os 8 países que a Amazônia também faz parte. Vá pensando aí, vá pensando. Então, assim, a vegetação brasileira, ela é constituída pelo quê? Eu vou dizer as principais constituições da vegetação, que é a caatinga, que a gente conhece bastante, né? Aqui no Nordeste, a caatinga é a que prevalece, é o que nós chamamos de sertão. Aí tem o cerrado, tem o mangue, tem a pampa, tem o Pantanal, tem a Mata Atlântica, que existe em alguns estados aqui no nosso país,
Tipo, no Rio de Janeiro existe Mata Atlântica, né? Que é bem legal. Aqui em Fortaleza também existe Mata Atlântica. Matas das araucárias. Tem as matas dos cocais, Amazônia, Brasil, certo? É muito interessante, né, gente, estudar a diversificação que existe no nosso país. Assim, fora de sério, certo? E para dar continuidade, deixa eu só colocar aqui nas outras, para a gente poder dar continuidade. Certo? E aí, ó, gente, a maior parte do território brasileiro encontra-se nas áreas de baixa latitude, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. É tipo assim, é entre o Equador, a pontinha do Equador, e antes de chegar no Paraguai, antes de chegar na Argentina. O Paraguai acho que até que pega um pouquinho, mas da Argentina é bem barradinho, certo? Você vai na Argentina, o clima é outro, né? E aí, por essa razão, predominamos o clima mais quentes e úmidos. Tá quente mesmo. Com relação à umidade, o clima apresenta algumas diferenças de uma área para outra. Desde superúmido, quando a quantidade de chuva é superior a 2,500 milímetros anuais, até o semiárido, quando a quantidade de chuva situa-se entre 300 e 600 milímetros de água anual. Então aqui a gente pode considerar que aqui é semiárido, tá? Chove muito pouco. E aí os tipos de clima no Brasil, que eu já falei, vou falar de novo, que são 6. O equatorial, tropical semiárido, tropical de altitude, tropical litorâneo e subtropical. O que é o clima equatorial? É encontrado em regiões localizadas nas proximidades da linha do Equador. Apresenta temperaturas elevadas e grandes quantidades de chuva durante a maior parte do ano. Certo? Clima tropical. É encontrado na região central do Brasil, com maior predominância na região centro-oeste. Esse clima apresenta duas estações bem definidas, que é o inverno e o verão. Já o clima tropical semiárido, ele é bem nossa cara, ele é bem aqui do Nordeste, certo? E ele compreende uma área com chuvas e outras onde as chuvas são raras e ocorrem em temperaturas mais altas no país. Aqui a gente pode, um exemplo assim, que eu acho que dá para fixar na cabeça, a África. Como o Nordeste às vezes se parece com a África na questão de chuva, de muito pouca chuva, viu? E aí a gente segue pro clima tropical litorâneo, que é o clima que predomina na maior parte do Brasil. Na verdade, o litoral do Brasil. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Então, é coqueiros, é tudo isso, é carnaúba. São vegetações mais praianas, digamos assim, certo? E aí ele estende-se do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, né? Passando por todo o Nordeste. Eu acho que a Bahia faz fronteira com Minas, mas Minas é mais pra cá. Aí vem São Paulo, até toda a parte litorânea do nosso país,
nessa que é mais voltada aqui pra cima, tá? Porque descendo do rio tem mais parte litorânea, mas já é uma outra vegetação. E aí tem a subtropical, que ocorre na região sul, que eu acabei de falar. Do rio para baixo já é outra vegetação, né? Que é abaixo do Trópico de Capricórnio. E daí dá-se esse nome, certo? Ah, uma curiosidade. Manaus, a capital da Amazônia, apresenta clima equatorial. Chove quase todos os dias na cidade no final da tarde. Gente, é muito quente. É abafado, é úmido. Não tem camelo que consiga ficar sã e salvo por um dia. Enfim. E a cidade de São Joaquim, Santa Catarina, com clima subtropical, é o município mais frio do país, com médias anuais de 13 graus Celsius. No inverno, que ocorre a temperatura de menos 9 graus, com geada e precipitação de neve. Ele fica bem mais para baixo, ele fica abaixo da linha do Capricórnio, certo? E aí, o que vamos fazer agora? Agora nós vamos para o intervalo e na volta vamos voltar já com um videozinho falando sobre as florestas do Brasil, certo? E aí depois eu vou dar uma prévia bem rapidinho sobre a nossa floresta e estudaremos também as capitais do Brasil. Até daqui a pouco. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? Hey Traveler, tudo bem? Começando mais uma viagem aqui do canal Um Viajante. Obrigado por estar de volta, obrigado por estar acompanhando aqui o canal. Se você chegou aqui agora pela primeira vez, seja bem-vindo. Estou no meio da floresta amazônica pela primeira vez. A Amazônia brasileira está aqui no canal, está aqui nos meus destinos. Esse que é um dos lugares mais importantes não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Os próximos dias prometem muitas aventuras e um contato ainda mais especial com a natureza. Eu estou num hotel que se chama Juma Lodge. Ele é totalmente isolado, embrenhado no meio da mata. A gente está sem conexão nenhuma. E hoje já vou começar os passeios. Eu acabei de chegar e agora já vou sair para fazer um passeio de canoa. E vou compartilhar tudo aqui com você. Espero que você curta esse vídeo. Bora lá? A mata tá chamando. Know me, take the time to dig deep underneath this red heat. We could really meet. Layers, it's time to lose these naysayers. We're better off, the air will be richer, and everything's so much easier.
E o meu primeiro passeio aqui na floresta é um passeio de canoinha, esse barquinho aqui de madeira. E aí a gente está navegando aqui no rio Juma. A gente está na época da alta do rio, então a gente está navegando quase na altura da copa das árvores. É bem diferente, né? Bem mais tranquilo do que quando é um barco a motor, que faz mais barulho. Aqui a gente tem esse silêncio, dá para ouvir a natureza. É um passeio bem legal. You wear me down. My actions won't be forgiven. When we first met, a simple text. Lips perfume last. Lips perfume last. Reminiscing about the time when we first met. Caminhar no meio da floresta amazônica é uma das atividades mais legais que você pode fazer por aqui. É quando você se sente realmente abraçado pela floresta. É quando você vai ter a oportunidade de encontrar com espécies raras de animais, de plantas. Se prepare por conta do calor, que apesar assim, eu não estou sentindo muito calor, mas eu estou sentindo muita umidade, então eu fico transpirando o tempo todo. Então é muito importante sempre ter água com você e seguir as orientações do guia. Não filmar enquanto você anda, porque você pode escorregar, você pode cair num buraco de tatu, não é mesmo? Mas, cara, sério, esse lugar aqui, surreal. Um dos principais passeios que a gente faz aqui na Amazônia é visitar a casa dos caboclos. Aqui a gente pode ver como que eles vivem e também do que eles trabalham.
Uma das principais atividades deles é a produção de farinha de mandioca, dos itens fundamentais que sempre está presente no prato deles aqui e que também é fonte de renda, né? Porque eles vendem para outros lugares. É bem legal. Deixa que eu finjo já não ter preocupação, quase sem perceber. Você se descuidou e não cuidou de você. Muita gente acha que viajar para a Amazônia é uma opção muito cara e acaba não cogitando vir para esse destino. A diferença principal, eu acho, que é o hotel que você vai escolher. Os hotéis mais isolados, que ficam mais distantes de Manaus, principalmente, que ficam mais embrenhados na mata, eles são um pouco mais caros, por conta de toda a logística para você chegar lá, para o alimento chegar lá. Porém, também existem as opções de hotéis que ficam mais próximos da cidade, como esse que eu estou agora, que é o Ecopark. Aqui você também tem a experiência de se sentir dentro da selva, porque você está num hotel de selva, só que você não está tão longe da cidade. Então por isso é uma opção mais em conta, é um tipo de hotel que também você encontra lá na Aventuras, que é a agência que me trouxe aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição, e aí você pode dar uma olhadinha com mais calma e escolher a melhor opção para você, beleza? Eu mostrei um pouquinho da viagem aqui pra vocês, eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa seu like aqui no vídeo, deixa um comentário se você já veio pra cá ou se você tem alguma dúvida sobre a Amazônia. Obrigado por ter acompanhado, mais dicas eu vou deixar completas lá no blog, tá? Tá o endereço aqui na tela. Você também pode me acompanhar no Instagram, onde eu sempre compartilho a viagem em fotos e também nos stories. E é isso, obrigado por ter acompanhado. A gente se fala, a gente se vê, até mais. Tchau! Então, gente, o que vocês acharam desse vídeo? Muito interessante, né? Pra você ver como a nossa floresta amazônica é perfeita. Então, só para concluir o que foi visto no vídeo, certo? Eu vou ler isso daqui para vocês. A floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo. Gente, ela é única, de grande idade, certo? E aí a sua biodiversidade é muito grande. Lá tem planta de tudo que é jeito, tem bicho de tudo que é jeito, certo? É por isso que nós temos que preservar a Amazônia, porque é ela de onde filtra todo o nosso oxigênio. É ela que nos dá a possibilidade de estarmos vivos hoje aqui, de estarmos assistindo essa aula. É graças à Amazônia, certo? Que purifica o nosso oxigênio, que recebe poluído e nos manda de volta da melhor forma possível. Então precisamos sim cuidar da nossa floresta, certo? E quando você vê na TV que a floresta, que o Pantanal, ou que qualquer outra floresta está sendo queimada, revolte-se, questione-se,
Por que está sendo assim? Por que não cuidam? Por que fazem vista grossa e deixam queimar nossas plantas, matar os nossos bichos? Porque a floresta não é simplesmente não é só para o nosso oxigênio, não é só para o viver ser do ser humano, é de toda a natureza. E quando eu falo toda a natureza, eu boto todos os bichos que lá vivem. Sim, porque na floresta vivem muitos bichos que são essenciais para a floresta, certo? Então, quando você vê, questione por que tal pessoa não está fazendo isso, por que não estão atrás de apagar esse fogo, certo? Porque questionando a gente vai muito longe. Não estou dizendo que ela vai questionar tudo, ela vai ser um chato questionador. Pode até ser, porque é questionando que a gente aprende. Não é aceitando tudo calado que a vida se desenvolve. Pode até se desenvolver, mas você não vai tirar o maior proveito, certo? Então a gente questionando, a gente perguntando, a gente indo atrás de explicação e respostas coerentes, isso sim nos elevam como ser humano. Então, cuide das nossas florestas, cuidem, porque senão daqui a uns anos vocês não vão conseguir sobreviver. Então vamos lá. Ela corresponde, gente, a 53% das florestas tropicais que ainda existem. Por isso, a sua conservação é debatida em âmbito internacional por sua dimensão e importância ecológica. Por que o mundo todo quer ser dono da Amazônia? Porque, meu povo, lá, além de ser o localzinho do nosso oxigênio, além de ter milhares e milhares de bichinhos que sobrevivem, que tem a floresta como residência, a Amazônia ela é rica em medicamentos naturais, em medicamentos, em plantas que fazem medicamentos. Então, aquelas tribos indígenas que vivem na África, na floresta amazônica, elas são riquíssimas em sabedoria. Talvez nunca tenham ido para uma sala de aula entre quatro paredes, mas quem disse que só isso é aprendizado? Só dentro de uma sala é aprendizado? Não, tudo é aprendizado. E aí essas tribos são riquíssimas, porque elas conhecem os locais onde tem plantas medicinais, onde eu posso me curar de qualquer enfermidade, certo? Então, muita gente é interessada no Brasil por isso, interessada na Amazônia por isso. Então, vamos preservar o que é nosso, não vamos vender, não vamos emprestar e não vamos, muito menos, deixar eles entrarem aqui e eles fazerem o que eles quiserem, acabar com tudo que é nosso e depois saírem como os bons samaritanos, tá bom? Então, pensem bem, vamos cuidar das nossas florestas, tá bom? E aí, as principais características da floresta amazônica, a localização. A floresta localiza-se no norte da América do Sul, né, que é ali pro lado norte, mais para cima. O clima é próximo da linha do Equador, então a floresta amazônica representa um clima equatorial. Como eu falei, que chove e é úmido. No final da tarde sempre chove, tá? O solo de lá. O solo da floresta amazônica é considerado pobre, com uma fina camada de nutrientes, porém humus, formado pela decomposição de matéria orgânica, ou seja, folhas, flores, animais e frutos. É rico em nutrientes utilizados para o desenvolvimento das espécies da vegetação da floresta. Flora.
é a flora tropical, certo? Mata de várzea, mata de igapó, mata de terra firme. São vegetações, certo? São divididas assim. E a fauna? A fauna da Amazônia também abriga diversas espécies de animais. Alguns animais são onças, sussuranas, jaguatirica, peixe-boi, pirarucus, jubatis, ararinhas, tucanos, araras, jiboias, sucuri. E lembrar e saber que todos esses animais circulavam livremente pelo Brasil antes dele ser descoberto. Todo canto tinha isso. E aí foi chegando o homem, foi devastando, foi matando o índio, foi construindo casas, e aí se limitou a só um canto, né, do Brasil, que é lá no norte, na Amazônia. E, gente, é muito rica. Eu quero falar isso pra vocês sobre a Amazônia Legal. Criada em 1953, a Amazônia Legal é uma área que abrange 9 estados brasileiros, que são o Acre e o Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Maranhão. O que é que ela faz? Ela compreende cerca de 61% de todo o território brasileiro, e o objetivo da criação da Amazônia Legal é promover o desenvolvimento econômico, social e regional da região, certo? Então, ajudar a população de lá a viver, né? E uma curiosidade, no dia 5 de setembro é comemorado o Dia da Amazônia. A data foi escolhida pois a província do Amazonas foi criada por Dom Pedro I no dia 5 de setembro de 1850, certo? Começa também sobre... E aí, nós vamos ver agora sobre as capitais do Brasil. Como eu já falei, nós temos 26 capitais, mais o Distrito Federal, que dá um total de 27 estrelinhas a nossa bandeira. Que bonito, né? E aí, eu não sei porque essa classificação de conta 26 estados e o Distrito Federal meio que fica lá de fora, né? Mas é isso mesmo. Deixa eu só botar aqui na nossa próxima matéria. Ai, minha internet está um pouquinho ruim. Só um minutinho. Então, agora nós vamos ver as capitais do Brasil, certo? Para encerrar a aula de geografia. Então, vamos lá. Capitais do Brasil, nós possuímos 7 capitais. No caso, 26, mais uma que é o Distrito Federal, certo? Então, são 27 capitais no total de todas o nosso território brasileiro. E essas 7 capitais, essas 27 capitais, elas estão espalhadas nas 5 regiões do Brasil, ok? Que é Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No total, conhece de 26 estados, mais o Distrito Federal, tá bom? Eles sempre classificam assim. Em vez de classificar 27 no geral, eles classificam 26, mais a capital do país, que é Brasília, certo? E aí, eu vou passar depois para vocês uma tabelinha dos 26 estados e o Distrito Federal, que fica em Brasília,
Que aí, nessa tabelinha, mostra também onde cada estado é localizado e as siglas, né? As siglas quando ela é por extenso ou você quer abreviar. Toda capital, todo estado, na verdade, tem uma sigla, certo? E aí, todos os estados e capitais do Brasil por região. E na região norte, vamos lá ver os estados da região norte, que fica o Acre, que a capital é Rio Branco, Amapá, capital Macapá, Amazonas, capital Manaus, Pará, capital Belém, Rondônia, capital Porto Velho, Roraima, capital Boa Vista e Tocantins, que a capital é Palmas. Isso tudo aqui é na região norte. Vamos para a região nordeste, que é a nossa região. Nós temos 9 estados aqui na região nordeste, que é o Maranhão, com a capital de São Luís, Piauí e a capital de Teresina, Ceará, a capital é aqui, Fortaleza, Rio Grande do Norte, a capital é Natal, João Pessoa é a capital do estado da Paraíba, certo? Pernambuco, a capital de lá é o Recife, Alagoas tem Maceió como capital, Sergipe é Aracaju e Bahia é Salvador. Esses são os estados da região nordeste, tá bom? E aí a região sudeste, ela é composta só por 4 estados, que é São Paulo, capital é São Paulo mesmo, Minas Gerais, capital Belo Horizonte, Rio de Janeiro, com capital Rio de Janeiro, e Espírito Santo, com capital de Vitória. E na região centro-oeste também são 4 estados, que é o Distrito Federal, que é a capital do nosso país, que na capital do Distrito Federal é Brasília. Tem Goiás com Goiânia como capital, Mato Grosso do Sul com Cuiabá, Mato Grosso, a capital é Cuiabá, e o Mato Grosso do Sul, a capital é Campo Grande. Certo? Já na região sul, também, na verdade lá são 3 estados. Rio Grande do Sul com a capital Porto Alegre, Santa Catarina e a capital é Florianópolis, Curitiba é a capital de Paraná, certo? Essas são as capitais do nosso país. O Nordeste e o Norte são os estados que possuem mais capitais. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na região norte são 7 estados e o Nordeste é o que possui mais números de estados de capitais. São 9 estados, né? A gente que compõe a maior parte do território brasileiro. Então é isso. A aula de hoje foi do tema de geografia. A próxima aula vai ser a aula de ciência. Depois, para encerrar esse projeto de 8 aulas, vamos encerrar com a matemática. Então é isso, tá bom? Grande abraço e espero que tenha gostado.